Olá a todos. Eu recebi um vídeo aí como resposta. Como resposta não, a pessoa mandou um vídeo para analisar os argumentos por causa dos meus vídeos sobre Trindade, né, se Jesus é Deus ou não. Esse vídeo é do canal Dois Dedos de Teologia. Quem quiser pode assistir. É sobre se o fato de Jesus ser Deus, onde no canal Dois Dedos de Teologia, o Iago, ele tenta refutar o Bart Ehrman. Todo mundo sabe que eu comecei estudando com o Bart Ehrman, aprendi muito com ele, é um grande teólogo. E o Bart Ehrman ele diz o seguinte, ele diz que a Trindade é uma concepção que não era da igreja primitiva, que ela foi sendo construída, desenvolvida, e ela só se tornou mesmo um conceito da igreja a partir do quarto século, lá nos concílios. E o Iago, para refutar o Bart Ehrman, ele diz que não. Ele fala, não, o Bart Ehrman está equivocado. O Bart Ehrman está equivocado porque os evangelhos datam lá do primeiro século, as epístolas de Paulo, tal, né, pelo menos a sua construção. E mesmo nos evangelhos e nas epístolas nós vemos já a concepção de trindade nos autores. Ele apresentou alguns argumentos por alto, mas o que eu vou me focar é esse daqui, ó, que Jesus é chamado de Senhor e Deus também no Velho Testamento, ok? Os outros argumentos dele eu não vejo necessidade de falar nesse vídeo. Porque o Logos Divino lá de João 1, né, o Verbo encarnado, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na tela final desse para quem quiser ver, correto? Ele diz que Paulo, né, citando lá um autor protestante, Paulo dividiu o Shema lá em 1 Coríntios 8. Na verdade é bem o oposto, né? Paulo faz uma separação entre Deus e o Filho. Ele fala, para nós cremos que só há um Deus, o Pai, e um só Senhor que é Jesus. Então não sei de onde é que ele tirou que ali Paulo está dizendo que os dois é o mesmo. Então isso aqui é o que nós chamamos de sofisma, quando o texto diz uma coisa e a pessoa diz o oposto, né, do que o texto está dizendo. E ele diz também por alto que Jesus tem os mesmos atributos que Deus. Engraçado que Jesus falou, né, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Eles tinham vontade diferente. Jesus falou, o Pai é maior que eu. Jesus falou, daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Então você vê uma séria de separação entre Jesus e Deus. Jesus falou lá para o jovem rico, por que me chama bom? Não há um bom senão sequer Deus. Mas, segundo ele, Jesus tem os mesmos atributos de Deus. O Novo Testamento atribui as mesmas características. Então, como eu já falei disso daqui naquele vídeo lá sobre Trindade, sobre se Jesus é Deus ou não, então eu não vou me focar. Eu vou me focar nesse argumento aqui, ó. Jesus é chamado de Senhor por Paulo no Novo Testamento. E Deus era chamado de Senhor no Velho Testamento. Então, logo, eles são os mesmos. Aqui, ó. Gênesis 39:3, Deus é chamado de Senhor. E em 2 Coríntios 4:14, Jesus é chamado de Senhor. Então, eles seriam o mesmo. Correto? Correto. Agora, o problema é que aqui ser chamado de Senhor aqui e aqui ser chamado de Senhor aqui, o problema é que nós estamos usando a Bíblia traduzida, uma tradução em português. Porque esse Velho Testamento aqui foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então isso já faz uma diferença assim no sentido das palavras que os autores tinham em mente. Vamos analisar. Apesar do Velho Testamento utilizar o termo Adonai, Adonai quer dizer meu Senhor, muitas vezes para se referir a Deus, o termo, na verdade, ele é apenas uma substituição do tetragrama. Então Adonai significa assim, meu Senhor. Mas é um dos muitos títulos de Deus, porque o judeu não podia tomar o nome de Deus em vão. Então, para não incorrer em pecado, eles usavam títulos, né, para se referir a Deus, como por exemplo Elion, Elohim, El Shaddai, Shalom, e um monte de títulos, são 72 nomes, né, segundo a tradição judaica, para se referir a Deus. E Adonai, que seria meu Senhor, é só mais um dos títulos que os judeus usavam frequentemente para se referir a Deus em vez de usar o tetragrama sagrado, que era até indizível, não podia dizer. Então é só mais um título. Então, se segundo ele isso daqui prova que Jesus é Deus, porque Jesus também é chamado de Senhor no Novo Testamento, então fica a pergunta, por que Jesus não é chamado por nenhum desses outros títulos aqui do Novo Testamento? Por exemplo, Elion quer dizer Altíssimo, El quer dizer Deus, né? El em hebraico, e Elion quer dizer Altíssimo, aquele que habita nos altos, no Altíssimo. No Novo Testamento, Jesus não é chamado de Senhor Altíssimo, por exemplo. Shaddai quer dizer Todo-Poderoso. Jesus não é chamado de Todo-Poderoso no Novo Testamento. Então ele pega um título só que é semelhante, que é Adonai, para dizer que Jesus é Deus. Então, sinceramente, é um equívoco, porque na verdade Deus não era chamado só de Adonai no Novo Testamento. Deus é chamado de muitos títulos diferentes. Inclusive aqui esse versículo aqui que eu isolei, de Gênesis 39, esses dois grifos aqui, um deles é o tetragrama mesmo, e o outro é Adonai. Então, fica aí, eu não posso pegar só um título e dizer que Jesus é Deus por causa de um só título no meio de 72, correto? Paulo, assim como os demais autores do Novo Testamento, ele aplicou a Jesus o termo grego, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, Kyrios, que quer dizer Senhor, Kyrios. Mas é um título que também poderia ser aplicado a homens.
Então, se o fato de alguém ser chamado pelo título de Senhor significa que ele é Deus, então nós teríamos outros deuses no Novo Testamento. Por exemplo, deixa eu só corrigir aqui um errinho aqui da grafia. Aqui, ó, em Colossenses 3:22, Paulo falou: servos, obedecei em tudo aos vossos senhores. Ué, ele também está aplicando a outras pessoas o título Senhor, Kyrios. Aqui no caso está no plural, Kyrios, é no plural. E aqui também é engraçado que aqui o finalzinho do versículo de Colossenses também é Kyrios, a mesma palavra. Então se você pegar só o título Senhor, só porque Paulo está aplicando o título Senhor a Jesus para dizer que Jesus é Deus, então esses senhores de escravos aqui também eram deuses, porque Paulo também chamou eles de senhores. O próprio Jesus, por exemplo, ele se intitula como Senhor em algumas passagens do Novo Testamento. E nós não vemos nenhuma implicância dos doutores da lei quanto a isso. Porque Senhor pode se referir a Senhor de escravos, como no caso aqui de Colossenses, a mesma palavra, Senhor Kyrios, Senhor de terras, Senhor de discípulos, etc. Senhor, na verdade, esse termo em grego Kyrios, é aquele que é o dono, é aquele que tem por propriedade, tem uma posse ou pertence a ele. Por isso que os senhores de escravos aqui de Colossenses, eles eram chamados de Senhor, Kyrios, a mesma palavra. Uma pessoa que tinha muitas terras também era chamado de Senhor, porque ele era dono, proprietário daquelas terras, e assim por diante. Agora, se fosse realmente um título só aplicado a Deus, Senhor, como o autor do vídeo dá a entender, o Iago, então se fosse assim, Jesus seria apedrejado muitas vezes, porque Jesus mesmo ele aplica a si mesmo o título de Senhor, conforme você pode ver aqui um exemplo, em Lucas 6,46, e você não vê ninguém implicando com ele. Por que chama o seu mestre a si mesmo de Senhor? Você não vê isso no Novo Testamento, porque era um título que também era aplicado a pessoas, correto? Se Paulo tinha em mente que Jesus era Deus mesmo, como Iago afirma no vídeo, por isso que ele aplicou o termo Senhor a Jesus, né? Chamou Jesus de Senhor. Então fica uma pergunta interessante aqui. Por que Paulo não utilizou o termo grego que realmente significa Deus, Theos? Você pode ver aqui um exemplo em 1 Coríntios 6,14. Paulo diz o seguinte: ora, Deus que também ressuscitou o Senhor. Aqui quando Paulo está se referindo a Deus, ele usa o termo grego Theos, que Theos significa Deus em grego. E quando ele se refere ao Senhor, ele usa o termo grego Kyrios. Então se aqui, por exemplo, se ele tinha em mente que Jesus era o próprio Deus Todo-Poderoso, por que ele não usou o termo Theos para se referir a Jesus? Ó, Theos ressuscitou o Theos. Por que nós não vemos isso? Não é o que Paulo diz, ele diz que o Theos ressuscitou o Kyrios, que era o senhor deles, o dono da igreja, né? O que tinha por propriedade a igreja, a congregação, a comunidade. Nós não vemos Paulo usar Theos ressuscitou o Theos. Não vemos em grego. Ah, Ronaldo, porque pela lei judaica era proibido, então Paulo tentou disfarçar porque ele sabia que só os cristãos entenderiam. Não, na verdade isso aqui Paulo não está escrevendo Coríntios para os judeus. Isso aqui ele está escrevendo para uma comunidade gentílica que existia chamada Coríntio. Eu acho que ali na região da Grécia, se eu não estou enganado. E pela lei dos coríntios não era proibido chamar um homem de Deus, até porque os coríntios, os romanos, eles tinham muitos deuses humanos mesmo. Não era nenhum problema. Se Paulo falasse, por exemplo, aos romanos que Jesus era o próprio Theos, não, ele não ia ter nenhum problema. Ah, mas aos judeus iria implicar com Paulo. Mas isso aqui não foi destinado aos judeus, foi destinado aos gentios. Então esse é um equívoco, entendeu? Na verdade, Paulo em todo o Novo Testamento ele chama assim Jesus de Kyrios, Senhor, não de Theos grego. Sendo que se ele estava escrevendo para a comunidade gentílica, e se ele acreditasse mesmo isso, ele já ia preparar a comunidade gentílica para saber que Jesus era o próprio Deus, então ele já ia utilizar os termos corretos, justamente para a comunidade gentílica não cometer esses equívocos, como eu, por exemplo, que estou fazendo um vídeo contestando isso. Então ele já para evitar problema, ele já ia usar o termo certo, ó. Jesus é o próprio Theos, mas ele não usou. Ele usou um termo que também é utilizado para pessoas e um termo que ele mesmo utilizou para pessoas aqui, ó. Senhores, Senhor. E mesmo no Novo Testamento você vai ver outros senhores. Aqui eu estou usando só como exemplo. Então, realmente são meramente equívocos e é um argumento que é baseado meramente na tradução em português, ok? Paz a todos.